Eu sou André Santos e o nosso programa é o programa Faça Acontecer. Se você é, assim como eu, também apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo, esse programa também é seu. Estamos também aí ao vivo no Face, TV Primer e também aí pelo nosso site primertv.com.br. Não tive nem tempo de compartilhar aí no Face, mas é só entrar no Face da Primer TV que aí você vai encontrar também o nosso programa. Hoje nós temos aqui convidados especiais e inclusive nós temos no primeiro e segundo bloco aniversariante do dia, a professora Lise Fabbri. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui comemorando essa data com você e com todos os seus telespectadores. Que felicidade. E depois no último bloco também vamos aí falar sobre uma associação. Teremos aqui duas pessoas especiais também, que logo lá no último bloco eu vou apresentar. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. No último bloco nós teremos a presença aqui do Petri, ou João Leopoldo Petri, e da Mariane Vicente de Azevedo, lá da APABB. Se você está assistindo e quer saber o que significa isso, segura aí. Se você está assistindo por isso, eles estarão aí no último bloco. Bom, antes de conversar aqui com a convidada aniversariante do dia, eu quero aproveitar também e mandar um beijo. Feliz aniversário, Amanda Nunes, minha sobrinha, que também faz aniversário hoje. Olha só, quantas pessoas, hein? Eu quero agradecer, primeiramente, pela participação lá na 17ª Feira do Livro, na cidade de Montenegro, onde estive participando semana passada e nós estamos acompanhando algumas fotos desse grande evento aí com Neto Fagundes, aí Celso da Silva também que nos acompanhou, estivemos junto lá. E lancei os 2 livros, então na quinta-feira eu lancei Relatos de um Garoto de Luxo e também lancei o Educação e Terapias em Ação. Foram os 2 livros lançados aí na 17ª Feira do Livro lá da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Fica aí o agradecimento especial à Ana Valdete, que todos os anos nos convida aí para participar desse grande evento cultural que ocorre lá no Rio Grande do Sul. Impressionante, já participei de algumas feiras do livro, mas como essa de Montenegro, acredito que não tem igual, porque a organização deles é muito boa e esse ano foi especial. E o último convite, antes de conversar aqui com a Lisa, ela já está cansada, me disse. Nós temos então o recado da Câmara Criativa, a escola lá do centro de Florianópolis, e eles continuam, organizando aí a expedição fotográfica para o Festival Foto em Pauta, que será realizado lá na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, no mês de março do próximo ano. Aí falta agora menos tempo, nós estamos anunciando há algum tempo, mas cada vez mais essa data se aproxima. Todos que estejam interessados em participar desse evento, é só entrar em contato com a Escola Câmara Criativa, que também é nossa escola apoiadora aqui do programa. Se você tem interesse também em realizar algum curso fotográfico, pode entrar em contato, que o Rad e a Luila terão um prazer imenso em atendê-los. E vocês podem visitar a escola, fica aí bem próximo ao terminal central aí de Florianópolis, ao mercado público, então está num lugar estratégico e com uma vista maravilhosa aí das nossas lindas pontes que ligam ilha a continente. Agora sim, Lise, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, André, é um prazer estar aqui, poder trocar ideias e conhecimentos contigo, meu querido colega. Pois é, nos conhecemos lá na Faculdade Municipal de Palhoça. Isso. Trabalhamos durante alguns anos juntos, 6 anos. né? 6 anos, olha só quanto tempo.
E aí a Lise, eu fico muito feliz com a sua presença, Lise, porque é desafiador encontrar profissionais da área da saúde que queiram participar de programas. Eu me dei conta desde quando eu comecei esse programa. Eu sei, porque a gente acaba abrindo espaço na agenda, mas é muito importante para divulgar a atuação profissional e a área de atuação. Então, a gente tem que participar. E te prestigiar, porque é uma honra muito grande estar contigo. Agradeço a sua presença aqui. Lise, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória, sua formação. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Sou pedagoga também. Como fisioterapeuta, eu me graduei na PUC do Paraná no começo de 96. Entrei na área da fisioterapia aquática e fiz residência em fisioterapia cardiorrespiratória. 2 anos depois de formada, eu fui convidada a criar o curso de fisioterapia na Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde eu fiquei por 14 anos, fui coordenadora lá esse tempo todo. E eu amadureci muito profissionalmente, porque no meio acadêmico nós temos tanta oportunidade de troca e de desenvolvimento de conhecimento, é muito enriquecedor. Então, só que eu sempre atuei na área de fisioterapia aquática. E nos últimos anos eu venho desenvolvendo uma paixão avassaladora por postura, que surgiu não só do meu cotidiano nos atendimentos de fisioterapia aquática, porque o paciente que procura pela hidroterapia normalmente tem restrições de movimento, limitações, e tem uma demanda muito grande de pessoas que têm problemas na coluna. Como a água não tem impacto, ela diminui muito o impacto, sobretudo articular, eu comecei a observar que existia uma conexão entre as dores, o padrão postural e o padrão mental, emocional dessas pessoas. E fazendo um curso aqui, um curso lá, nas minhas viagens, que tu sabe que eu adoro também. Algumas várias. Pelo mundo. Isso. Eu comecei a identificar que mesmo mesmo em cada país, a gente consegue identificar que existe um padrão postural, de acordo com as crenças, de acordo com a cultura, e isso é fascinante, porque o corpo, ele acaba respondendo a crenças, e isso é muito interessante, né? E ele vai criando couraças, ou vai se moldando a um estado emocional, um estado um momento afetivo que a pessoa está vivendo, emoções e comportamentos. Em quase todos os programas nós entramos no tema do socioemocional. E isso que você agora nos diz está relacionado. É muito forte. Os países, dá para perceber assim, países ricos, em países menos favorecidos economicamente, existe uma diferença muito grande na postura da população no dia a dia, na rua. E em países, por exemplo, em que a mulher não tem muita voz, como em países muçulmanos, a prostração delas, a postura submissa fica muito evidente. Então, é muito interessante. Então, aí, como pedagoga também, a sua leitura na postura é imediata, né? É imediata. Me traz uma curiosidade imensa em saber como foi que esse país ou que essa cultura chegou a esse ponto, né? Quais são as ideias que esse povo defende, que esse povo acredita, que faz com que haja interferência desses preceitos no corpo, né? Na postura física. E como anda a postura do brasileiro? Nossa, desacreditada. Eu tenho percebido bastante, né? Tem refletido muito em problemas de saúde, né? Saúde física e mental, né? Porque quando tu não tens uma segurança em relação à economia do país, quando existem incertezas, tu acaba gerando muita tensão. E os teus músculos respondem. Então, um dos primeiros músculos que costuma responder esse estado tensional é a região de trapézio, que é esse músculo que fica aqui, ele recobre toda a musculatura mais interna do pescoço e da parte superior das costas, que é a região da cintura escapular. Então, vai tensionando
muda, tudo, a pessoa já se prostra, está pronta para lutar, ou para enfrentar desafios, ou para fugir, né? Então, realmente há um reflexo evidente aí. E dos países assim que você conhece, que você visitou, qual que te chamou a atenção assim, na questão postural? Positivamente, Positivamente, isso. o americano tem uma postura muito expansiva, ele se sente muito poderoso, sobretudo em estados muito ricos que têm petróleo, grandes indústrias, a gente percebe uma postura expansiva, né? Eles projetam o peito à frente. O próprio Trump é um exemplo disso. E negativamente, para mim ficou muito evidente em Cuba, né? Os cubanos, eles têm uma postura bem fechada, eles são alegres. O povo em si é alegre pela cultura, pela música, mas é um povo muito temeroso. Então, eles estão sempre assim, ó, eles conversam contigo já se esquivando. Sim. Ilhas Maurício, que é uma ilha que fica distante de Joanesburgo, na África do Sul, uns 5 horas de voo, em média. Lá tem uma mistura muito grande de povos, então a gente consegue ver os indianos, a submissão da mulher indiana ao homem. Nossa, é muito interessante de ver, até no comportamento gestual, né? As mulheres indianas, elas têm a manipulação de objetos bem de forma fina, delicada, elas fazem aqueles desenhos manuais, então elas são prostradas, finas e submissas. Não submissas só emocionalmente, assim, é uma forma de reverência ao cônjuge, né? Já é diferente naquelas que são realmente muçulmanas, que usam as burcas. Essas sim, elas têm um comportamento mais de obediência, eu diria, né? Essa é minha percepção. Lise, você dizia que é algo cultural, então isso já vem desde a infância? Provavelmente. Sim. Né? Eu acredito que a postura ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida por inúmeros fatores. Desde a relação entre pais e filhos, até os teus hábitos posturais na carteira escolar, no banco escolar, até as tuas crenças em relação às expectativas de futuro, né? Não, eu quero ser isso, eu quero atingir tal objetivo, eu sei que eu posso, ou ao contrário, não, eu tenho medo, eu não vou conseguir, eu tenho vergonha. Então, tudo isso vai moldando a tua postura. A criança, o bebê, ele é muito inteligente, né? Ele senta de forma correta, ele tem ainda as articulações corretas. A partir do momento que ele começa a caminhar, a biomecânica corporal dele vai mudando. E aí começam os vícios posturais que vão, por fim, moldar a tua postura, né? E esses vícios muitas vezes vêm pelos exemplos, né? Pelos exemplos, pela tecnologia que está aí, né? Celular, computador, tablets, hoje em dia tem influenciado de sobremaneira no comportamento do corpo. Então, são várias influências. Se a pessoa pratica esportes, se ela tem um relacionamento afetivo saudável ou não, tudo isso exerce influência na postura, com certeza. Lise, aproveitando o tema das tecnologias, o celular, existe alguma posição que seja correta dentro das tantas que dizem serem corretas? Hoje, nós utilizamos os recursos mais ou menos nessa postura, né? Cabisbaixo, inflexão, né, de cervical. A nossa coluna cervical, ela tem uma curvatura em extensão para trás que é natural, é uma curvatura fisiológica. Então, ela é feita para suportar o peso da cabeça num determinado alinhamento. Qual é esse alinhamento? Eu digo que é o alinhamento do ovo. Eu dou para os meus pacientes sempre um ovo cru. A gente coloca o ovo, posiciona aqui, quase um ovo de avestruz, embaixo do queixo. Não pode nem apertar esse ovo para quebrar e nem soltar o ovo. Então, a gente tem que manter esse ovo alinhado. Essa é a distância que a gente tem que manter entre o queixo e o nosso externo, que é esse osso aqui da frente.
entre as costelas, né? O que acontece? A gente está em flexão constante, a gente está quebrando esse ovo constantemente. Quando a gente faz isso aqui, a gente tira a distribuição do peso da cabeça de forma natural entre as vértebras e os músculos que estão suportando esses ossinhos. Imagine, um monte de xícaras empilhadas, né? Uma estrutura muscular que está ajudando essas xícaras a ficarem num alinhamento correto. A gente tira isso e sobrecarrega determinadas partes dessas xicrinhas. Então, uma cabeça que, vamos supor, tem um peso de 7 quilos, 8 quilos, 6 quilos, pode chegar a um peso sobre essas xícaras, sobre essas vértebras, de até 27 quilos. É muita diferença, né? É muita coisa. E vai havendo um desgaste articular. E entre essas xícaras, entre essas vértebras, existem colchõezinhos, que são os discos intervertebrais, que amortecem esse peso. E eles vão sofrendo um desgaste. E eles vão sendo empurrados, projetados, e as pessoas começam a sentir não só dores musculares, mas pode haver pinçamento de raiz nervosa, que dá movimento e sensação, principalmente aos membros superiores, região de peitoral. Aí vai depender do nível onde esse colchãozinho foi afetado, onde essa vértebra está comprometida. Ficou muito clara a sua explicação, excelente. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo agora e na volta nós vamos comentar aí sobre o seu consultório, que é diferente, né? Dentro d'água. É dentro d'água. Já voltaremos. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching, aqui também, hoje com a nossa aniversariante do dia, professora Lise, fisioterapeuta, com ótimas e excelentes dicas. Antes de continuarmos aqui o bate-papo, eu quero chamar a atenção sobre um projeto que
cujo nome é Amando na Prática. Esse projeto são vários voluntários que se juntaram, inclusive o Instagram também é Amando na Prática. Eles se juntaram e sempre realizam ações em prol de outras pessoas. Por exemplo, agora no próximo final de semana, eles estão realizando essa ação no Frei Damião, que fica em Palhoça, e a ação do Dia das Crianças. Então, eles estão aí solicitando a todos que possam colaborar, tanto com lanche, como também com artigos para pintura, que eles vão realizar uma ação o dia todo lá no Frei Damião com as crianças. Então é um grupo de amigos voluntários que se juntam em prol de outras pessoas. Aí a Mariana mandou para mim, isso daí eu resolvi publicar aqui no programa, porque eu sei que muitas pessoas também, por meio do programa, se sentem sensibilizadas e muitas pessoas querem ajudar e não sabem como, então é só entrar em contato com essa ação, @Amando na Prática, é o Instagram deles, aí podem acompanhar e inclusive entrar em contato para também participar dessa ação voluntária. Fica o recado, né, Liz? Lindas são, parabéns! Parabéns, e são todos jovens, assim, a maioria jovens, então uma ação muito bonita. Que né? remédio pode ser melhor do que o amor, né? Verdade, expressado de diferentes formas, né? Todos. Liz, aí conversávamos um pouquinho aqui no intervalo sobre estudos relacionados a isso, sobre a postura, né, de pessoas com o uso do celular. Isso, a gente já tem relatos de alterações posturais muito sérias em jovens pelo uso precoce, né, dos dispositivos eletrônicos. Então, hoje, as crianças, as mães, inclusive usam desse recurso de tablets e celulares para distrair as crianças, né? Sim. E elas não imaginam que, se não houver um uso controlado, elas estão prejudicando a saúde postural dos seus filhos. Então, crianças em idade escolar com alterações posturais muito severas, com sinais e sintomas de alteração postural, como dormência nas mãos, dificuldade em segurar a caneta, o lápis, a coordenação motora já afetada. Então, realmente, é um sério problema de saúde pública que a tendência é agravar cada vez mais. A gente precisa ter ações preventivas de conscientização do manuseio correto desses dispositivos, né? De não abaixar a cabeça, de erguer o dispositivo, de usar acessórios que mantenham esse celular, ou de que mantenham esse tablet durante a utilização para que a cabeça fique alinhada. Da mesma forma, os notebooks, os desktops, muita gente tem ideia de que a gente precisa deixar o notebook para baixo e o computador baixo para olhar de cima para baixo. Não é verdade? O meio dos olhos ele deve bater no topo da tela do computador, né? Para que a gente possa percorrer a tela só com os olhos e não... Sem precisar mexer a cabeça. Isso. Pois Isso são ajustes. Sim. Mas, além dos dispositivos eletrônicos, a gente precisa tomar cuidado com a postura. Ao sentar no sofá para ver uma televisão, ao dirigir, mesmo no ônibus, nas carteiras escolares, né? Eu tenho, como pedagoga também... Aí a pessoa já começa a se ajeitar aqui. Sempre é assim. Só que não adianta ser uma correção momentânea. A gente tem que fazer desse cuidado postural um hábito. Internalizar isso, né? Isso. Incorporar esse cuidado. Tem que ser natural. Muitas pessoas começam a se corrigir. Eu vou me transformar num robô, né? E não é. A musculatura ela tem que manter o alinhamento postural de forma natural. Então, eu não tenho que congelar as minhas articulações. Eu tenho que me manter numa postura desejável, mas com fluidez de movimentos, né? Não aquela coisa robotizada. Robotizada, né? Isso. E no dia a dia, a forma de dormir, como eu faço exercício físico. Então, não só durante as aulas eu percebia que inexiste um diálogo sobre isso, né? Durante a graduação, ou mesmo quando eu fiz a faculdade de pedagogia nos estágios, né? As crianças
não recebem esse tipo de orientação. E a gente precisa ter essa abertura para conversar sobre isso, porque é prevenção, é conscientização. É muito melhor a gente desenvolver hábitos saudáveis do que tentar recuperar a saúde postural mais tarde. É muito mais fácil, menos oneroso para o Estado. Então, precisamos de um espaço para isso. É verdade. Lízia, até o seu trabalho também de recuperação, né? Ele é feito aí no ambiente aquático, né? Aquático. Então, o seu consultório é água. É uma piscina. É uma piscina. Eu atendo dentro de uma piscina. Eu sou especialista e tenho especialização em fisioterapia aquática. Ministrei essa cadeira na faculdade durante muitos anos. E em 2016 eu recebi o título do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática de primeira especialista do país na área. Olha só. Eu tenho um amor, obrigada, eu tenho um amor muito grande, porque na água, no ambiente aquático, as pessoas conseguem desenvolver habilidades que no solo seria muito difícil, né? Então a execução de movimentos é muito diferente no solo. A gente está vendo uma menina que tinha muita dificuldade de marcha, ela tem uma síndrome genética que a impedia de caminhar. Então, quantos anos, Lízia, ela tem? Nesse vídeo, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Hoje ela já caminha, foi feito todo um trabalho de equilíbrio, controle de tronco, força muscular. Então ela caminha com a ajuda de órteses, de botinhas, mas mudou a vida dessa criança. Porque hoje ela consegue brincar, caminhar. E esse é o nosso trabalho, né? Eu sempre falo que a fisioterapia tem o objetivo de levar vida à vida das pessoas. Assim como as profissões da saúde, mas é puro amor ao movimento humano, a fisioterapia. Então... Puro amor ao movimento humano. Fisioterapia é isso. E, Lízia, aí são pessoas, você atende todas as idades? Todas as idades. E qual é o maior público que te procura? Eu não tenho um nicho específico, assim. Eu tenho desde idosos com problemas de coluna até jovens. Eu já atendi jovens de 19 anos com alterações sérias na coluna por executarem exercícios de forma equivocada ou terem começado muito cedo a musculação com uma carga muito elevada. Eu já tive uma paciente de 16 anos que ela tinha um desgaste articular compatível com idade de 60 em joelhos por excesso de carga em alguns exercícios de musculação. Então é muito importante que a pessoa se exercite, sim, com uma orientação correta, né? Fica aí um alerta. Nas academias, né, que muitos acabam indo, montam o seu próprio treino. Isso, tem que ter uma orientação, tem que ter uma supervisão. É importante conversar sobre seus objetivos, suas condições físicas com o profissional de educação física na hora da matrícula, explicar. Não fazer por conta própria. É a mesma questão da automedicação, né? Às vezes a pessoa acha que está se beneficiando e não está. Serve aí também para a fisioterapia, né? Serve para todas as situações da vida. A gente tem que buscar por informação. Informação é essencial em todas as áreas. Lízia, como que está atualmente a área da fisioterapia? Porque muitas pessoas pensam, fisioterapeuta, né, você está mostrando um outro lado. Mas muitos pensam que é só para reabilitação ali quando sofre um acidente. E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Muito mais. A fisioterapia tem inúmeras áreas. Desde a respiratória, dermatofuncional, que as pessoas conhecem como estética, ortopedia, neurologia, respiratória. Nossa, é uma gama infinita. Onde existe movimento corporal, pode existir fisioterapia. Uma área que muitas pessoas desconhecem é a uroginecológica. Nós temos a fisioterapia uroginecológica, tanto feminina quanto masculina. Ah, sim? Sim. Então, existindo movimento, existe a possibilidade de intervenção fisioterapêutica. E aí são especializações, então, que a pessoa áreas de atuação, né? E a pessoa pode ter
a pós-graduação naquela área, ou ela pode tendo uma especialização, ou ela pode se tornar um especialista na área, prestando uma prova de conhecimentos e de títulos perante o Conselho Federal e obtendo essa titulação de especialista daí naquelas áreas. Excelente. E você tem dado algumas palestras por aí, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado algumas fotos. Eu adoro falar, né? Falar é comigo, né? A gente, como professor, tem essa vocação, essa inclinação a estar absorvendo e transmitindo conhecimentos, né? Então, eu gosto muito. E aí as suas palestras, elas vão sempre nessa linha do seu trabalho? Nas duas áreas, tanto em relação à postura, quanto em relação à fisioterapia aquática. Fisioterapia aquática. Espetacular. Aí na fisioterapia aquática, há quanto tempo que você atua já? 23 anos. 23 anos? 23 anos. Lise, lembra de algum caso assim que te marcou bastante? Dessa menina que apareceu no vídeo. Ela foi assim, porque a qualidade de vida estava muito afetada, os pais já não sabiam por que caminho seguir, porque até então se acreditava que era uma alteração ortopédica, não havia uma identificação de uma alteração genética, e ela estava sendo tratada como uma paciente ortopédica. Mas, independentemente da área de acometimento, havia recurso. E, muitas vezes, os demais profissionais de saúde não têm essa percepção de que a gente não pode esperar por um diagnóstico fechado para tomar uma atitude de intervenção no sentido de manter a funcionalidade, no caso dela, a marcha. Porque foram só 6 meses de intervenção fisioterapêutica e em 6 meses ela recuperou o que ela já havia apresentando dificuldade há 1 ano e meio, 2 anos. Entende? Então, a gente tem que buscar sempre por caminhos. Poderia ter ocorrido antes, né? Eu tenho um outro paciente também que é uma grande lição de vida, que ele sofreu um AVC gravíssimo, um acidente vascular cerebral ou encefálico, como queiram, muito sério, e ele tinha grandes dificuldades de locomoção, até de deglutição, mas sempre perseverante. Eu vou conseguir, eu quero fazer, eu vou voltar a ter os movimentos. Uma grande lição. E realmente, ele se propôs e a cada dia que passa ele alcança os seus objetivos. Fantástico. Uma última pergunta, Lise, com relação à postura. Certo. Para dormir, porque a gente vê aí várias opiniões ou até estudos relacionados a isso. Existe uma posição que seja mais adequada ou é a posição que a pessoa encontra para o seu corpo? Não. A posição mais confortável para acomodar a coluna vertebral é a posição de lado. Não são todas as pessoas que se adaptam a essa posição, mas normalmente é a posição deitada de lado. Só que para a gente poder ficar com a coluna protegida durante o sono, que são 6, 7, 8, tem gente que dorme 10 horas por dia. Não sei como consegue, mas tudo bem. Mas tem. Então, para a gente proteger a nossa coluna durante esse período, que é uma grande parte do nosso dia, a gente precisa fazer algumas adaptações. Tem que ter um colchão que seja compatível ao peso corporal. Ele não pode, muita gente acha que não tem que ser um colchão duro, ortopédico. Não, ele tem que dar sustentação, mas a camada superior dele tem que ter uma certa maleabilidade para acomodar as curvaturas corporais. A gente tem uma quantidade maior de peso ósseo no quadril, nos ombros. Então, ele tem que dar suporte acomodando essas protuberâncias ósseas e mantendo essa coluna alinhada. Então, o ideal é ter um travesseiro, deitar de lado, que te dê sustentação desde o ombro até a região da orelha. Ele acomoda sem fletir lateralmente, nem para o lado do travesseiro e nem que ele seja alto demais para fazer flexão do outro lado. Então, o meu pescoço, durante o sono, ele não pode cair e nem pode ficar elevado.
Nada de ficar afundado no travesseiro, né? E uma outra situação importante para acomodar essa coluna é colocar um travesseiro no meio das pernas. Isso. Se esse travesseiro for comprido e possa acomodar os braços, também é muito importante. Porque quando a gente não coloca esse apoio, o joelho cai, traciona o quadril, a coluna roda, ela torce. Então, a gente precisa buscar adaptação e orientação. Lise, fantástica a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu agradeço. Quero agradecer por todas as informações. Obrigada. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem ao nosso telespectador, uma breve mensagem com relação ao que você quiser, porque hoje você é aniversariante. Então, eu quero dizer que a vida é uma preciosidade, é um presente e que não importa a dificuldade, não importa o momento que a gente viva, a gratidão faz com que a gente vibre numa energia mais elevada e faz a gente ver tudo com mais clareza. Então, cuide da sua saúde e viva a sua vida intensamente porque é um grande presente. Muito bom, Lise. Gratidão pela sua presença. A gratidão é minha. Fica aí o convite para que você retorne sempre quando quiser ao nosso programa, porque você é uma pessoa que faz acontecer. Muito obrigada, muito prazer. E você não sai daí, já voltaremos e vamos seguir com um tema que vai relacionado à gratidão também. Já voltaremos. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Aqui no nosso último bloco do programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. Bom, a nossa aniversariante já teve que sair correndo aqui, que ela está cheia de compromissos, e agora nós temos aqui a alegria de receber a Mariane Vicente de Azevedo e João Leopoldo Petri, eles que irão agora conversar aqui conosco sobre a APABB. Certo? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. André, obrigada pelo convite, viu? Prazer estar aqui hoje. Agradecemos o convite, sempre é bom. Prazer é nosso. Divulgar a nossa APABB. Pois é, e para divulgar precisamos saber o que significa APABB.
A APABB é a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de funcionários do Banco do Brasil e da comunidade. É uma associação que atua dentro da política de assistência social voltada ao atendimento à pessoa com deficiência e suas famílias. Certo, e está presente em todo o Brasil? Nós estamos presentes em 14 estados. Em 14 estados, não conseguimos atingir todo o Brasil. Agora estamos com Belém do Pará, com uma implantação de um núcleo lá, mas tem que haver aquela força da comunidade para que isso aconteça. Está acontecendo lá também. Estão fazendo acontecer. Brevemente, acho que seremos 15, estaremos em 15 estados. E vocês, eu vou perguntar aqui várias informações, né? Certo. Vocês têm os dados de quantas pessoas são assistidas pela associação? Hoje a gente tem, a nossa associação, apesar dela levar o nome de Núcleo Regional de Santa Catarina, o nosso atendimento ele fica voltado dentro da grande Florianópolis, né? Então hoje a gente consegue atender os municípios de Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis e atualmente dentro dos nossos programas e projetos a gente tem cerca de mais de 100 atendimentos. Mais de 100 atendimentos. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas No país atendidas. são em torno de 6 mil pessoas com deficiência que nós atendemos. E nós contamos o atendimento, porque muitas pessoas são atendidas, digamos, mais de uma vez, tem mais de uma atividade e a própria família. E isso é importante que a gente contabilize, porque é uma divulgação também, é uma prestação de contas que nós fazemos. Nós, ano passado, em 2018, fechamos em 160 mil atendimentos no país. Isso é número país. É bastante. Bastante. E qual é o tipo de atendimento que a pessoa recebe aí na APABB? A APABB, primeiro a gente faz o atendimento com o serviço social, né? É feito esse acolhimento com a família. A assistente social, ela segue, claro, um roteiro que a gente tem com algumas perguntas, né, para fazer com o prontuário, mas a partir do momento que é feito esse acolhimento, a família busca inserir o seu filho em algum programa, algum projeto que a APABB oferece, né? Então hoje a gente atua dentro do programa de esporte, programa de lazer, qualificação profissional e também vamos sempre buscando não só esse atendimento voltado somente à pessoa com deficiência, né? A gente busca também o atendimento à sua família, porque é fundamental que ela também se sinta acolhida nesse processo. Eu acho que é importante destacar também a atuação da APABB na defesa dos direitos da pessoa e da família, né? Então, ao longo do tempo, aqui mesmo nós temos assento no Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência de São José, né? Mas a nível nacional, nós temos já há alguns anos, a APABB tem assento no CONAD, que é o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência. Nós representamos a sociedade civil na categoria de múltipla deficiência. E lá é que é aquela política maior de governo, de lei, de legislação, de direitos e tal. E eu acho que isso é muito importante, não só esse atendimento que se faz à família, ao portador de deficiência, em especial, né, no esporte, lazer, mas a defesa dos direitos, né? E os recursos, de onde vêm? Eu acho que é legal uma parte assim, porque esse bebê do nosso nome chama muito a atenção. E dentro eu sou um funcionário aposentado do banco. Sempre houve uma discussão assim, nossa, esse nome ajuda e atrapalha. Imagino. Né? Porque ajuda, porque dá o Banco do Brasil, né, tem um nome de respeito, de ética, e os funcionários, de dedicação. Credibilidade. No passado diziam assim, em cidades pequenas, que ali era o padre, o delegado e o gerente do Banco do Brasil, né? Já teve essa época. E o atrapalha é que, claro que o Banco do Brasil, até por uma questão legal, ele não pode passar recurso financeiro para qualquer instituição que seja ligada ao funcionalismo. Não pode. Então,
esse é o lado negativo, que às vezes você bate uma porta assim, não, mas vocês têm o Banco do Brasil, poxa vida, né? Já tem recurso? Já é. Então, não é. A PABB surgiu de uma iniciativa de funcionários do Banco do Brasil há 33 anos atrás, em São Paulo, que é aquela coisa que há 33 anos atrás os recursos que haviam na comunidade para a pessoa com deficiência eram escassos ou nenhum, e é muito comum a gente ouvir relatos assim que as pessoas praticamente ficavam encerradas dentro de casa, não saíam, quase que eram escondidas ou não se falava naquilo, aquelas coisas, né? E essas pessoas, né, muitas delas, muitas famílias, funcionários do Banco do Brasil, e é aquela coisa, vai tomar um cafezinho, uma coisa assim, pô, eu estou aqui, mas eu estou com um filho, pô, eu também tenho, e a coisa começou a crescer, começaram a se reunir, começaram a montar, a trocar ideias do que poderia ser feito, de que forma organizar uma instituição e tal, e surgiu a PABB. E com certeza, porque eu há muitos anos eu estou como voluntário na PABB, converso com alguns que participaram dessa criação, nenhum deles poderia imaginar que 30 e poucos anos depois tivesse a dimensão que tem, né? E os recursos, ainda hoje, a maior parte vem de uma contribuição espontânea de pessoas ligadas ao Banco do Brasil, que compraram essa ideia, que sabiam que eram seus colegas e lá. E eu acho também legal colocar que, se lá no início ela começou para atender os filhos de funcionários do Banco do Brasil, naturalmente, até porque, como eu falei antes, assim como naquela época não havia recursos na comunidade, passaram a existir. Até a inclusão em escolas, que hoje já é uma coisa bem mais comum de se assistir e tal. E esses colegas começaram a ter um caminho, né? E quem não tinha mais, não teve e não tem, sempre tem dificuldade, é a comunidade. Quando eu falo comunidade, a comunidade mais carente. Então, naturalmente, o nosso atendimento migrou, que era 100% comunidade Banco do Brasil. Hoje, 99% é a comunidade em geral. Às vezes é difícil ter alguém ali que seja filho de um funcionário, mas nós continuamos, os funcionários continuam, porque é uma coisa que dá um orgulho, é um prazer de trabalhar. Até essa emoção que eu passo ao falar, com certeza deixa bem claro. Faz isso, né? parte, né? Mas também é importante a gente ressaltar que um dos nossos grandes parceiros aqui no núcleo de Santa Catarina é a Prefeitura Municipal de São José, né? A Fundação Municipal de Esporte e Lazer é nossa parceira há anos, para que realmente a gente consiga fazer acontecer o nosso projeto, o nosso programa de esporte, né? Então, hoje a gente tem essa parceria dentro do do projeto de natação e do projeto de bocha também, e estamos sempre em constante busca por editais onde a gente possa inscrever os nossos projetos, não só esses que a gente já tem acontecendo, mas sempre pensando em possibilidades, em o que a gente realmente precisa, o que o nosso público traz de demanda, de emergência, de necessidade, né? E isso, claro, inclui o esporte, a cultura, porque é fundamental que eles estejam próximos e presentes, né, na área da cultura, e também a questão da qualificação profissional, né, dessa inserção do trabalho, do emprego apoiado, né, da pessoa com deficiência. Então, a APABB está sempre buscando parceiros e recursos para que a gente possa fazer acontecer esses projetos. Como que é feita essa parte da qualificação profissional? A gente tem todo um acompanhamento feito com as empresas, né, que ofertam vagas para a pessoa com deficiência. O serviço social ele entra principalmente nesse papel da sensibilização com essas empresas, de como receber esse novo trabalhador, de como inseri-lo no espaço, naquele grupo, sem que ele se sinta excluído, sem que também a vinda dele seja assim, uma coisa tão grandiosa e nova, né? Com a família também é feito esse acompanhamento para que a família também consiga respeitar esses processos e essas mudanças que vão acontecendo a partir do momento que ele se insere
melhore nesse espaço. E claro, assim, nos últimos anos a gente tem conseguido um apoio muito grande de outras associações que também trabalham, que também atuam com a pessoa com deficiência. E eu acho que é importante a gente também falar da Semana Inclusiva, que aconteceu recentemente, né? Que eu acho que está fazendo todo o diferencial para esse trabalho da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, né? A aproximação que está sendo feito entre o Ministério do Trabalho, as associações, as famílias e as empresas, para que seja feito realmente uma inclusão nesse trabalho, nessa empresa, né? Certo. E aí existem todos os tipos de deficiências? A gente atende todos os tipos de deficiência. A PABB tem esse diferencial, né? Ela não tem um segmento específico. Mas naturalmente também, de uma forma natural, principalmente, isso é até uma estatística que nós temos dentro da PABB, a deficiência intelectual é a predominante, né? Que, na verdade, são aqueles que têm mais dificuldade mesmo no processo de inclusão, nessa deficiência intelectual, vários graus de severidade, assim, de comprometimento, né? E as nossas portas estão abertas para todas as deficiências e para todas as famílias, mas é uma questão natural. Por exemplo, quando não há deficiência intelectual, a pessoa com deficiência é o seu procurador, é o seu defensor, ele não precisa de uma outra pessoa, né? Na deficiência intelectual, nós sempre dizemos a família que tem a procuração, né, para falar por eles muitas vezes. Então, hoje é uma característica da PABB a maior parte com deficiência intelectual. E é um grande desafio para o mercado de trabalho, não? Com certeza. É um grande desafio para o mercado de trabalho, para essa pessoa com deficiência e para a família. Para a família. Porque eu falo como pai, a questão da autonomia e independência. Se nós, com aqueles filhos, que essa palavra normal, assim, é uma palavra que a gente até usa no nosso slogan, para nós normal é ser feliz, né? Se já é difícil dar asas, soltar imagina ele com uma deficiência, principalmente essa intelectual. E essa autonomia, ela envolve a questão do trabalho, o deslocamento, chegar até lá, voltar para casa, o compromisso que ele tem também, porque uma vez que ele está empregado, não é para estar lá fazendo um número. Exato. Né? A empresa precisa de um trabalho e ele precisa desenvolver. Tá certo que muitas vezes aquilo é mais quase mais um efeito terapêutico do que da própria o salário, a questão, né? Mas essa organização de ter que levantar, de ter que se arrumar, de ter que sair de casa, de ter que pegar um ônibus ou um transporte. Compromisso, né? Compromisso, isso faz uma diferença, gente. É muito importante. E ao mesmo tempo é um processo de empoderamento para essa pessoa também, né? Sim. Ele não, o momento em que ele conquista esse espaço no mundo do trabalho, ele deixa de ser só mais aquele sujeito com a sua deficiência. Não, ele realmente ele tem a credibilidade, a sua qualificação, o seu desenvolvimento, o crescimento também dentro daquele espaço de trabalho, né? Por isso que quando você fala do desafio de inserir uma pessoa com deficiência intelectual numa empresa, ele é muito maior, porque quando a gente fala de uma deficiência física, tem a questão da acessibilidade, dos ajustes que podem ser feitos, mas com a deficiência intelectual ela vai muito além disso, né? Além. Porque é todo um processo dessa pessoa dentro do espaço, mas também do empregador e de toda uma equipe que recebe de como de fato abrir esse espaço, de ter esse acolhimento dessa pessoa, né? Então a deficiência intelectual ela acaba sendo um desafio muito maior para a gente. O nosso tempo, a sensação que temos é que passa muito rápido e realmente já estamos terminando o programa. E eu gostaria que vocês, então, deixassem aí o endereço, né? Se alguém quiser realmente conhecer aqui na Grande Florianópolis, o contato de vocês apareceu já constantemente no programa, mas na Grande Florianópolis, quem tiver interesse em conhecer o projeto, onde ela pode se dirigir? Eu acho que o principal, antes com a Lisa aqui, é a questão da mídia, né? apabb.org.br.
Ali você vai encontrar informações de toda a APABB e tem uma abazinha Núcleos, vai estar ali o Núcleo Santa Catarina, tem o nosso contato, telefone 3258-4900. 3258-4900. Perfeito. E como sempre, como vimos também com a Lise, tudo é importante feito com amor, né? Amor, com certeza. Isso percebe-se que vocês fazem e fazem acontecer. Então eu quero deixar os parabéns aqui. Vocês aí representando todos, né, que fazem esse belíssimo trabalho que é da APABB. Obrigado pelo espaço. Sintam-se convidados a virem sempre ao programa Faça Com Acontecer. certeza. Muito Obrigado. obrigada, viu, André? Imagina, eu quero agradecer também ao nosso grande artista Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele que é o nosso pintor aqui responsável pelas telas que compõem o nosso cenário. E essas telas fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Aí o Sebastião pinta essas telas através de fotos antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Esse acervo está lá na cidade. Quem tiver interesse é só entrar em contato e poderá visitar as 32 telas aí que o Sebastião tem em sua casa-museu praticamente lá em Santo Amaro. Fica aqui um grande abraço. Na próxima semana nós temos muitos temas, muitos. Não perca o nosso programa. Grande abraço e até a próxima semana. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching.